A diversidade do cinema mundial traz características marcantes e únicas, com cada país produzindo seus próprios filmes de acordo com suas realidades. E enquanto nós estamos mais acostumados em assistir filmes americanos e, obviamente, brasileiros, hoje eu gostaria de focar em outro país, a Itália, com seu subgênero giallo. Podemos dizer que o giallo é um dos antecessores do slasher. Apesar disso, esse subgênero não é exclusivamente de terror. Claro, ele tem elementos que podem defini-lo como tal, mas entre suas propostas, também temos algo mais para o suspense e ao policial. No final da década de 1920, uma série de livros chamada Il Giallo Mondadori foi publicada pela editora Arnoldo Mondadori. No caso, giallo significa amarelo em italiano, e seu nome é referência à capa amarela dessa coleção. Os livros eram traduções de romances e thrillers americanos e britânicos, de autores como Agatha Christie, Edgar Wallace e John Dickson. Enquanto os filmes de Ali só foram lançar em meados de 1960, quase 30 anos após a publicação dos primeiros livros da série que se baseiam, podemos também atribuir sua concepção ao sentimento pós-guerra da Itália e à queda de Benito Mussolini, com um movimento neorrealista que possui uma linguagem mais documental para retratar o momento que a população estava passando, destacando sua situação de desespero e miséria. A questão é que, apesar de ter sido uma vanguarda importante e necessária para o cinema italiano, ela também foi breve. O público comum se afastava cada vez mais dessa estética, tanto pela rejeição de autoridades políticas e religiosas por acreditarem que essas obras manchavam a imagem da Itália em algo muito pessimista, quanto pela necessidade do cidadão médio italiano em alcançar alguma forma de escape. E com o advento da televisão e a popularidade crescente de Hollywood, o cinema italiano teve que se adaptar. E em sua nova vida, podemos destacar dois novos movimentos, o faroeste spaghetti e, é claro, o giallo. O verdadeiro nascimento do gênero veio em 1963, com Olhos Diabólicos, por Mario Bava, que contava a história de uma mulher que tenta desvendar uma série de assassinatos após presenciar um próprio, enquanto tenta lidar com sua paranoia de estar sendo perseguida por um maníaco assassino. Como um dos pioneiros do gênero, Bava foi se destacando cada vez mais em suas produções, mas o giallo em si só ganharia popularidade mainstream na década de 1970 com O Pássaro das Plumas de Cristal, de Dario Argento. Antes de podermos definir o que ajudou esses filmes a se destacarem, é melhor vermos algumas características gerais do giallo. A primeira coisa que se destaca nesses filmes é a beleza visual. Temos o uso de cores bastante vivas, como o azul e vermelho, e cenários complexos que possam complementar com a paleta de cor. Agora, saindo um pouco mais da questão estética para a narrativa, já foi falado que esses filmes se adequam mais ao mistério e suspense, porém, os policiais e detetives não são os protagonistas dessas histórias, sendo muitas vezes vistos como incompetentes ou até postos de lado por completo, para dar mais espaço aos nossos heróis, pessoas comuns, muitas vezes mulheres, que acabam se envolvendo acidentalmente nesses casos, mas que possuem força de vontade o suficiente para buscarem a verdade. Essas histórias, geralmente, possuem um foco maior em personagens femininos, girando em torno de uma protagonista que está tentando fugir de seu agressor, uma ancestral do nosso termo Final Girl. Quando não temos uma heroína como principal, o tema ainda gira ao redor da violência contra a mulher. A maioria das vítimas, ou melhor, dos alvos dos assassinos, são mulheres que são atacadas quando estão isoladas e mais vulneráveis. E, em muitos filmes, suas dúvidas e acusações não são levadas a sério por elas serem definidas como histéricas e pouco lúcidas pelos personagens masculinos. Existem homens que são alvos e logo mortos no giallo, mas o foco principal é o feminino, com muitos assassinos até sendo descritos como maníacos sexuais. Por falar nesses assassinos, eles são retratados como figuras misteriosas, cujas identidades devem ser investigadas ao longo do filme. Um mistério whodunit. Seus ataques, muitas vezes, são gravados em primeira pessoa, somente com as mãos e luvas pretas aparecendo, e nas poucas vezes que podemos ter uma boa visualização por inteiro deles, seus rostos estão cobertos de alguma forma. As mortes também são bastante violentas e criativas, como se o filme estivesse tentando sempre chocar o público e desafiar o que pode ser mostrado em tela com cenas bastante surpreendentes. Quer dizer, pelo menos para a época, né? É claro que, atualmente, já estamos mais acostumados a ver cenas muito mais gráficas na televisão e cinema, mas nas décadas 60 e 70, cenas como essa não eram tão leves. Por último, e isso é importante,
pois pode ser algo que chame bastante atenção se não estiver acostumado. Filmes italianos, pelo menos naquele tempo, tinham o costume de ser gravados com atores que falam inglês e italiano, misturando as línguas, e eles seriam dublados na pós para compensar a barreira de linguagem. Por exemplo, temos um filme onde a metade do elenco é italiano e a outra metade americano. Após terminarem de gravar para lançarem na Itália, eles dublariam por cima dos atores que falam em inglês e deixariam os que falam em italiano para lá. Mas para lançar nos Estados Unidos, seria o contrário, dublariam os atores italianos em inglês e deixando os americanos como estão. Por mais que a dublagem seja de excelente qualidade, é perceptível em algumas cenas e pode-se tirar a imersão do filme se não estiver preparado. Mas mesmo assim, não é uma falha necessariamente. Faz parte da estética e acaba se complementando muito com a narrativa, especialmente com os filmes mais experimentais. A única coisa é que pode levar um tempinho para se acostumar com cenas como essa aqui. Rick, may I introduce you to another spectacular thing? Come and say hello to Mira. Oh, no, right now my brain won't act naturally. Existem também certas variações nos títulos dos filmes, tanto na própria língua italiana quanto em lançamentos internacionais, o que pode dar uma certa dificuldade em encontrar certas obras. Apesar do diálogo ter elementos que remetem ao terror, não podemos dizer que ele, como um todo, pertence a esse gênero. Não, esses são, primeiramente, romances policiais, filmes de suspense e crimes. Para essa relação entre gêneros, temos uma pessoa a agradecer. Filho do produtor siciliano Salvatore Argento e da fotógrafa brasileira Elda Luchardo, podemos dizer que Dario Argento já possui um forte vínculo com o cinema desde seu nascimento. Ele começou seu trabalho como crítico de cinema e colunista em revistas e jornais italianos, com destaque à marca Paese Sera. Pouco depois, conheceu Sergio Leone, outro cineasta italiano que lhe garantiu a oportunidade de coescrever o filme Era Uma Vez no Oeste, de 1968, um western em spaghetti, e teve seu início como diretor não muito tempo depois, com o já mencionado O Pássaro das Plumas de Cristal, em 1970. Como crítico, Dario afirma que os filmes que mais chamavam sua atenção eram aqueles que tinham uma estética visual deslumbrante, algo já presente em filmes de Ali até então, porém que ganhou mais força ainda em seus trabalhos. Na verdade, existe um certo padrão nos filmes de Argento em como ele eleva as características de um diálogo ao máximo. Cores e cenários lindos e vivos, um mistério por trás de um assassino que persegue principalmente mulheres e um grau de violência mais elevado. Mas isso não quer dizer que Argento não tinha as próprias características para se destacar. A fotografia em seus filmes consiste de planos mais abertos e ângulos mais longos e grandiosos, dando maior ênfase em construções e arquiteturas, além de apresentar um maior dinamismo no movimento de câmera comparado com outros de Ali. A música também é elemento-chave para a construção da atmosfera. Claro, no audiovisual, esse é um elemento complementar para qualquer obra, mas o nível de experimentação usado nos trabalhos de Argento é surreal. Em Suspiria, de 1977, considerado seu maior filme, a trilha sonora feita pela banda de rock progressivo italiana Goblin, além de utilizar instrumentos comuns, também possui gritos, sussurros e outros efeitos sonoros, como o de vidro quebrando em suas composições para se juntar aos elementos mais sobrenaturais da história. Agora, sua construção narrativa é o que mais diferencia seus filmes. São mais expressionistas, surrealistas até, baseados em sonhos, ou melhor, pesadelos de Argento, de acordo com o próprio, e até mesmo aqueles com uma história mais padronizada, de certa forma, ainda fogem da estética formal de um filme. Comparado com outros de Ali também, filmes do Argento mexem muito mais com o sobrenatural, não sendo tão centrados na realidade. Temos muitas menções à bruxaria, poderes psíquicos e ao além. Se você está interessado em assistir filmes de Halo, mas não sabe por onde começar, eu tenho algumas recomendações. Parece uma boa ideia começar com Olhos Diabólicos por Mario Bava, mas eu discordo. Por ser o primeiro do gênero, o filme parece estar em uma fase de experimentação muito inadequada, com Bava tentando descobrir o que pode funcionar ou não, o que leva a algumas decisões narrativas e de direção duvidosas. Eu até acho que ele começa muito bem, mas ele vai se perdendo muito pela metade. É um bom filme para ver caso já esteja acostumado com o gênero, mas ver de cara sem conhecimento do que é Halo pode causar uma má impressão com o quão pouco conciso ele é. 6 Mulheres para o Assassino, por outro lado, é uma opção muito melhor.
Também é um filme de bava, mas aqui ele parece muito mais confiante em suas ideias, e temos muito mais características que compõem o diálogo, como as cores, os planos do assassino e o mistério no geral. Eu só queria destacar logo de cara essa introdução muito foda, onde os atores estão posando como se fossem manequins, e o filme prossegue até o final com essa estética visual, um dos meus favoritos. Entrando em outros diretores, nós temos A Breve Noite das Bonecas de Vidro, por Aldo Lado, que possui uma narrativa não linear e conta a história sobre um jornalista tentando desvendar o desaparecimento de sua companheira, além de sua própria morte. Um dos gialli mais diferentes que você pode encontrar, mas vale muito a pena dar uma olhada, ainda mais com aquele final completamente maluco. Para algo mais surrealista, você pode dar uma olhada em Uma Lagartixa no Corpo de Mulher, de Lúcio Fulci. Talvez não seja a melhor opção como primeiro filme, pelo quão diferente o estilo dele é, mas eu não poderia deixar de falar dele. Agora, se você quiser pular logo de cara nos trabalhos do Argento, eu tenho que admitir que escolher só um é bastante difícil. Obviamente nós temos Suspiria, o mais famoso dele. É sinceramente um dos melhores filmes que eu já vi em minha vida e um dos mais esteticamente belos também. Ele tem uma construção narrativa bastante surreal, o que pode causar uma certa estranheza se você não estiver acostumado com esse tipo de filme. Mas mesmo que certas escolhas aqui não forem algo que te agrade, acho que em muitos aspectos o filme pode compensar para você sair dele minimamente entretido e até surpreendido. Os Passos da Pluma de Cristal também é um ótimo filme para começar. Como o primeiro trabalho do Argento como diretor, esse aqui permanece com um mistério tradicional, não como o terror que ele é tão conhecido por fazer, e algumas de suas marcas não estão presentes aqui, como o uso do sobrenatural. Mas se você está a fim de assistir algo mais realista, vamos dizer assim, é uma excelente escolha. Fenômena é um filme um pouco mais parecido com a estética slasher americana e de outros gialli, mas mesmo assim é claramente um filme do Argento. Ele é mais grotesco com seu visual e ideias e é mais remetente ao exploitation, com bastante uso de insetos e deformidades corporais. Então se você tem o estômago fraco, é melhor se preparar. Prelúdio para Matar, ou Vermelho Profundo numa tradução mais literal, é um dos meus favoritos do Argento. Só perde para Suspiria mesmo. Acho que o mistério dele é um dos mais bem elaborados. A minha única crítica, se é que se pode chamar de crítica mesmo, é que o final é um pouquinho repentino, mas muitos filmes do Argento têm essa característica. E essas são minhas recomendações. É claro que eu deixei de lado muitos outros diretores e filmes de qualidade, mas acho que as opções que eu dei são um bom ponto de partida. Giallo é um movimento importantíssimo para o cinema, e eu recomendo muito para qualquer um que esteja procurando algo mais diferenciado. Enfim, eu vou ficar por aqui. Obrigado por assistirem e eu vejo vocês no próximo vídeo do Manual do Terror.